Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a todas e todos com desejo de boas-vindas nesta manhã. Este evento está sendo transmitido à distância por meio de videoconferência e ocorre também de forma presencial no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Informamos que estamos cumprindo todas as exigências para a contenção do coronavírus e seguindo todas as normas estabelecidas no protocolo de segurança definidas pela Organização Mundial de Saúde. Hoje é o encerramento da 20ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa e queremos agradecer ao coordenador em exercício da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, que eu peço agora nesse momento para subir ao palco. Ao vice-coordenador estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. André Reis Lacerda, a diretora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutora Mariana Queiroz. Agradeço também a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que nos assiste nesse momento, nossa querida coordenadora. Um grande abraço, desembargadora. Saudades. A senhora Luísa Sol, coordenadora e comandante da patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana, que também convido para subir ao palco neste momento. Ao doutor Gustavo de Assis Garcia, primeiro juiz corregedor da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Goiás. Agradeço a todos os gerentes, comandantes, chefes de regionais dos IGCMs da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Ainda manifesto nossa gratidão pelo apoio dispensado pelo Centro Universo Goiânia, em nome da professora Antônia Chaveiro, professora Eliane Alves Moura, aos acadêmicos e acadêmicas que nos acompanham, todo o nosso respeito e admiração. A presença de vocês aqui mostra interesse e engajamento. A Semana da Justiça pela Paz em Casa foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça e faz parte da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do Poder Judiciário. A presente edição tem como marco o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. A campanha visa ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha por meio de julgamentos concentrados, além de despertar, mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência contra a mulher. Este evento terá palestra magna com o tema Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estratégias e Novas Perspectivas, que será ministrada pelo juiz de direito Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior. Neste momento, e terá a participação também da senhora Luísa Sol, coordenadora e comandante da Patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, que irá apresentar o brilhante trabalho desenvolvido pela Patrulha Mulher Mais Segura. Convido para fazer o uso da palavra, neste momento, o doutor Gustavo de Assis Garcia. Muito bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que eu cumprimento todos os presentes. De forma mais célere, eu rendo as minhas homenagens à desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, a nossa coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e também estendo cumprimentos ao Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, coordenador em atividade no momento, e que faz um belíssimo trabalho na área
de Combate à Violência Doméstica e que coordena esta importantíssima 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Meus cumprimentos também aos queridos colegas, doutor André Reis Lacerda, doutora Mariana Queiroz e a senhora Luísa Sol, da Patrulha Mulher Mais Segura. Cabe-me, neste momento, representando a Corregedoria Geral da Justiça, apenas trazer o nosso apoio a este relevantíssimo programa que culmina com a realização desta semana, com o objetivo de conscientizar as pessoas acerca dos direitos da mulher e da proteção legislativa que os diversos atos normativos concedem à mulher, blindando-a contra a violência doméstica ainda ocorrente com muita frequência em nosso país, infelizmente. Portanto, fica aqui o nosso registro de satisfação pelo sucesso deste evento. Mais uma vez, os nossos aplausos ao Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, que é o nosso comandante-mor no momento, conduzindo tão bem a realização deste evento tão relevante. A Corregedoria Geral da Justiça, e falo por mensagem do Corregedor-Geral, desembargador Nicomedes Borges, hipoteca todo o apoio à Coordenadoria da Mulher e está à disposição para auxiliar e participar de todos os importantes programas desenvolvidos pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Gustavo, pelas palavras essa manhã. Bom, neste momento nós teremos a apresentação do vídeo com a música A Penha Vai Valer. Ei, cara, pare de bater, pare de matar. Se ela não te quer, vai ser feliz em outro lugar. Pare de gritar, pare de humilhar. Se ela não te quer, vai ser feliz em outro lugar. Cadê seu amor? Cadê sua opinião? Você não era assim, quando te conheci era só coração. Se você soube o tom de voz ou me ameaçar, eu não vou me calar, eu vou denunciar. Você vai se arrepender, a penha vai valer. Se você soube o tom de voz ou me ameaçar, eu não vou me calar, eu vou denunciar. Você vai se arrepender, já chega de sofrer. Cadê seu amor? Cadê sua opinião? Você não era assim, quando te conheci era só coração. Se você soube o tom de voz ou me ameaçar, eu não vou me calar, eu vou denunciar. Você vai se arrepender, a penha vai valer. Se você soube o tom de voz ou me ameaçar, eu não vou me calar, eu vou denunciar. Você vai se arrepender, já chega de sofrer. Já chega. Já chega. Já chega de sofrer. Chega. Já chega. Já chega de sofrer. Chega. Já chega. Chega.
Prossiga. Essa música foi composta por mim, meu nome é Mara Cristina, além de servidora da Coordenadoria da Mulher, também sou cantora, e fiz especialmente para a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, para que nós tenhamos mais voz. Porque as mulheres... Obrigada. Convido a senhora Luísa Sol, coordenadora e comandante da Patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, para apresentar o brilhante trabalho desenvolvido pela Patrulha Mulher Mais Segura. Comandante, eu só quero aqui, que eu teria que falar aqui, a Nação Azul Marinho de Goiânia, é isso? Vou pedir licença para tirar a máscara. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luísa Sol, estou como comandante da Patrulha Mulher Mais Segura da Guarda Civil de Goiânia. E, para não esquecer ninguém, né, cumprimentar todos os presentes aqui e também pelo YouTube. Agradeço ao excelentíssimo senhor Dr. Juiz Vitor Umbelino, que está como coordenador, né, da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência. E ressaltar o quanto é importante um evento desse, porque a gente precisa de repassar as informações, né? A segurança ela não pode ser feita por intuição, é preciso a gente estudar para fazer o atendimento correto a essas vítimas, né? Então, a gente não pode deixar para depois qualquer informação, porque a violência doméstica ela não espera. Ela não tem um prazo assim, não vai ser agora durante o dia, vai ser à noite, pode ser em qualquer momento. Então, nós precisamos estar preparados para ela. Então, por isso que é importante estudar sempre, estar atento às informações. E um evento como esse, ele realmente retira muitas dúvidas da gente, né? Traz as novidades, as novas leis, e o quanto a gente pode aprender com isso, né? Eu vou apresentar para vocês agora um pouco do nosso trabalho aqui da Patrulha Mulher Mais Segura da GCM de Goiânia. Nós somos uma equipe com 18 pessoas, uma coordenadora, somos 3 administrativos, 5 meninas, mulheres, que são as comandantes da viatura, que fazem esse atendimento presencial às vítimas de violência doméstica, e o restante são homens que dão apoio, né? Porque, às vezes, a gente chega na casa de uma vítima e tem um agressor. Então, nesse momento, a gente necessita mesmo ter uma equipe, não só a mulher, mas tem que ter essa equipe, o homem, para dar esse apoio, né? Porque um homem estando junto, o agressor ele pensa 2 vezes antes de tentar não aceitar o nosso atendimento. Tá, joia. O que o nosso trabalho é? A patrulha ela tem o objetivo de oferecer um atendimento diferenciado às vítimas de violência doméstica. Ela fiscaliza as medidas que o tribunal aqui envia para a gente. Hoje em dia, em Goiânia, tem a UPJ, que é uma central que pega todas as medidas. O que o tribunal faz? Ele divide essas medidas, metade para nós, metade para o Batalhão Maria da Penha. Nós fazemos o trabalho, várias ações em conjunto, né? Então, como que a mulher pede essa medida? Quando ela sofre uma violência doméstica, ela vai lá na DEAN e solicita, olha, eu quero uma medida protetiva. Aqui eu fiz esse slide aqui mostrando como que é. Acontece a violência doméstica, a mulher vai à DEAN, faz a ocorrência. A DEAN abre esse processo, manda aqui para o tribunal e ele decide que vai realmente dar essa medida. A medida chega para nós, aqui na Patrulha Mulher Mais Segura, e nós fazemos a fiscalização dela. O que ocorre? Além da fiscalização, nós também temos o eixo de fazer palestras e ter o apoio da rede de enfrentamento. Como que são feitos os nossos atendimentos lá na patrulha? Quando a medida chega, a gente já faz essa triagem, a gente faz a ligação para ela, para saber se ela aceita a nossa VTR, a nossa viatura, e ir na casa dela, porque, às vezes, algumas têm receio de receber a gente em casa. Então, a gente liga para ela, verifica se
como que está a situação dela, se está grave, se não está, e já agendamos a visita para ela. Se a gente não encontra ela no primeiro momento, pelo telefone, então a gente vai diretamente na casa dela, né? E quando a gente chega na casa ou por telefone, a gente verifica se o agressor, se ele está incomodando ela, se o que ele está fazendo, se ele está ligando, ameaçando. Então, várias vezes, por telefone, nesse primeiro atendimento, ela já fala, olha, ele está me ligando, me ameaçando, mandando vídeos, fazendo chantagem. Então, a gente já desloca a equipe para a casa dela, porque aí já caracteriza uma quebra de medida. Fazemos o relatório, enviamos aqui para o tribunal, para ele solicitar a prisão desse agressor. Se a gente chega na casa da vítima e o agressor está lá, então ele é detido, ele tem que ser levado à ADEAM, porque ele já está quebrando a medida. Mesmo que a mulher fale assim, olha, não, ele está aqui, eu deixei, não, mas tem que levar os dois para eles prestarem esse esclarecimento, né? Por que ele está quebrando a medida? Nós não trabalhamos sozinhos, nós temos a rede de enfrentamento. O que é a rede de enfrentamento? É onde que a gente consegue ter apoio psicológico para essa vítima, onde que a gente consegue ter uma casa de abrigo, o grupo reflexivo, porque na decisão aqui, dependendo da agressividade, o juiz encaminha para o grupo reflexivo, para esse homem ter um acompanhamento, é obrigatório. Pela Secretaria da Mulher, daqui de Goiânia, onde que atua esse grupo reflexivo, de 100% dos casos, 90% não reincide mais na violência doméstica. Então, o grupo reflexivo ele é muito precioso nesse campo, né? Outro dia eu estava falando com o Dr. Vitor sobre a gente começar a verificar a questão de grupo reflexivo para alcoólicos e dependentes químicos, porque ainda é uma gama muito grande. Dependendo da lei, a gente não pode obrigar o alcoólatra a se internar, mas a gente está tentando meios, né, doutor Vitor, para buscar fazer esse atendimento também ser pelo viés ali deles entenderem que eles precisam de uma reflexão. Quais são os desafios que nós encontramos agora na patrulha, né? A maioria das mulheres, elas não entendem que elas estão sofrendo uma violência doméstica. Então, pela cultura mesmo, né, que nós estamos vivendo, elas acreditam que é natural, que é normal, porque nós fomos criados, né, numa cultura muito machista. Então, tem mulher que chega na gente e fala assim, olha, eu só quero a medida porque eu não quero apanhar do meu marido, mas eu não vou sair de casa. Então, quando a gente se depara com isso, é complicado lidar com essa situação, né? Ela fala assim, não, eu não quero visita, não quero nada, mas com a medida, eu sei que ele não vai me bater. Porque se eu falo para ele, se você me bater, você vai ser preso. Então, assim, tem muitas mulheres que desconhecem seus direitos, né? Outro desafio que nós temos é que o contato nosso com as requerentes, às vezes elas mudam muito de lugar, mudam de endereço, então não avisam para o tribunal. Então, a gente tem esse problema também, de ter esse contato com elas. A gente liga, não tem mais aquele número, a gente vai na casa, ela já mudou. Esse é outro problema que a gente enfrenta. Outro desafio para nós é manter saudável o psicológico da nossa equipe, porque trabalhar diretamente com mulheres vítimas de violência, elas absorvem muito toda aquela problemática delas. Então, é complicado. Então, a gente está tentando buscar auxílio para tentar auxiliar as nossas meninas que atendem elas, porque não é fácil lidar com violência doméstica, né? Esse é um outro desafio que nós temos. O atendimento dos órgãos que auxiliam as mulheres, eles necessitam ser efetivos, né? Porque se houver uma falha nesse atendimento da rede, todo o nosso processo de falar, olha, mulher, vai lá, denuncia, ele vai ficar anulado. Porque desde o primeiro atendimento até o último, ele precisa ser efetivo. Se a casa-abrigo não tiver vaga, o que eu vou fazer com aquela mulher que não tem onde ficar? Entende? Se não tiver um atendimento psicológico, lá na saúde, aquele primeiro atendimento que, quando a vítima chega no CAIS, se ela não for bem atendida no primeiro atendimento, a chance de todo o resto do processo dar errado é muito grande. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse primeiro atendimento. É um desafio, porque não são todas as pessoas que estão capacitadas para isso, né?
Outro grande desafio nosso é porque as medidas estão aumentando e o nosso efetivo está ficando muito pouco. Por quê? Porque o trabalho ele está sendo muito bem visto. A violência ela está aumentando? Não. A violência sempre existiu. O problema é que agora elas estão tomando mais coragem de denunciar. Então, assim, aumentou a violência? Não, aumentou as denúncias. Porque elas estão vendo que o trabalho está sendo feito, que as prisões estão acontecendo. Então, isso que está fazendo ter um aumento de casos, mas a nossa corporação ainda precisa de mais pessoas para atuar junto com a gente, né? E outro grande problema que a gente enfrenta é a falta de recursos, né, para a patrulha, porque a gente precisa de ter uma estrutura física para dar conta de dar esse atendimento às mulheres com dignidade. Aqui eu estou mostrando as estratégias para dar o primeiro atendimento, né? Quando a gente chega numa mulher, a gente não pode julgar. A gente não pode falar, olha, você fez isso, fez aquilo, a gente não pode falar nada, a gente só tem que ouvir. A gente não pode ficar tentando colocar um pré-julgamento em cima daquilo ali que ela está vivendo. Então, a gente tem que ser muito atencioso, muito ouvinte, muito bom ouvinte, né? Outra estratégia que a gente tem é fazer vínculo com a rede, porque quando a gente tem amigos dentro da rede, os processos para encaminhar essa mulher são mais efetivos. Se eu desconheço a minha rede, eu não sei onde que eu posso procurar apoio para ajudar aquela mulher. A gente tem que tentar também fazer a vítima se sentir protegida 24 horas por dia. Então, todos os atendimentos que nós fazemos, nós encaminhamos o telefone 153 da Guarda, e a Guarda ela tem sido muito efetiva quanto a isso, né? Chegam as denúncias na central, a VTR que está mais próxima vai lá e atende essa mulher. E dá resposta rápida, né, ao tribunal. Então, toda quebra de medida, a gente tenta dar a maior celeridade possível, encaminha para o tribunal o quanto antes todas as provas que nós temos, que elas nos enviam, para o tribunal dar essa celeridade e tirar esse agressor da vida dessa mulher. Os avanços que nós temos tido na GCM, é o que eu acabei de falar, né? O número de medidas atendidas está aumentando. Então, quer dizer, o reconhecimento da sociedade diante do nosso trabalho, ele está sendo muito grande. Então, por isso que as medidas estão aumentando. Eu acredito que não só do nosso trabalho, né? O trabalho também do batalhão, porque nós atuamos em conjunto. A Central, a ROMU e as unidades de comando regionais da GCM vêm fazendo um excelente atendimento quando acionadas via 153, prestando esse pronto atendimento emergencial, né? Nós também ganhamos muitos alimentos, brinquedos, roupas, porque a maioria das vezes essas mulheres elas voltam para o agressor porque elas não têm condições financeiras de se manter. Então, quando a gente ganha um alimento, uma roupa, dá esse acolhimento para a mulher, ela já pensa 2 vezes antes de voltar para casa. E uma das parcerias melhores que nós temos é com a Secretaria Municipal da Mulher, a Secretaria daqui de Goiânia. Ela está oferecendo cartões do Renda Mais Mulher para todas essas mulheres, não só vítimas de violência, mas também mulheres em vulnerabilidade social. E com esse cartão, a mulher ganha uma renda. Lá na secretaria também é oferecidos cursos gratuitos. Então, essa chance que a mulher tem de recomeçar, de ter um curso, é exatamente isso que é o nosso foco, não só retirar ela da violência. Então, a rede realmente ela trabalha junto. E esse curso, a mulher começa a entender que ela é capaz, que ela não precisa ficar submetida àquela situação de violência doméstica. O que a gente pode fazer para diminuir a violência contra a mulher? Levar essa informação. É igual nós estamos agora aqui fazendo, é o que eu falei para o Dr. Vitor no começo. A violência ela tem um cúmplice, e é o silêncio. Então, quando a gente não leva a informação, essa mulher ela permanece ali, porque ela não entende o que está acontecendo com ela. Então, quanto mais informação a gente levar, a gente tem que tornar a nossa GCM multiplicadora dessa informação. É o que nós estamos tentando fazer, doutor Vitor, capacitar toda a GCM sobre a violência doméstica, porque
pode acontecer da SOL não estar disponível ali naquele momento, mas vai ter um GCM que vai saber lidar com a violência doméstica, saber dar esse primeiro atendimento à mulher, porque é extremamente necessário que ele saiba. A gente sabe que dentro da corporação, em Goiânia, em todos os lugares, né, o índice de machismo ainda é muito grande. Então, a gente tem que tentar quebrar esse paradigma e mostrar que tem novos horizontes, que a mulher ela precisa ser bem tratada e precisa ser cuidada. E a gente está tentando implantar isso dentro da nossa GCM. Né? A mulher ela precisa entender que ela não é culpada por ela ser inocente. Muitas vezes ela se sente culpada por estar naquela situação, mas não tem forças para sair. A gente tem que fazer essa multiplicação dentro da guarda, justamente também para não revitimizar essa mulher. Porque, às vezes, ela chega, conta a história dela para um, aí chega outro, conta a história tudo de novo, aí conta tudo de novo. Então, assim, a gente está revitimizando ela. Então, a gente tem que tentar fazer um atendimento para que ela não se sinta assim, porque isso já vai criando mais estigmas nela. Tem um caso que me chamou muito a atenção, assim, que eu não consigo nunca mais esquecer. É uma requerente nossa, ela sofreu muita violência psicológica do namorado dela, ele também agrediu fisicamente. E o que acontece? Ela ficou com estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Então, ela parou de trabalhar, ela se sentia perseguida por ele, e um dia, saindo de moto, achando que estava sendo perseguida por ele, sofreu um acidente. Nesse acidente, ela perdeu todos os dedos dos pés, os 10 dedinhos dos pés, teve uma perna que ela fraturou o osso, por esse pensamento dela, que ela estava sendo perseguida, e ela ficou assim, perturbada. Então, assim, a gente tem que tentar mostrar a essa mulher que ela tem que se libertar disso, ela não tem que ficar presa e que ela está segura em qualquer momento que ela ligar para a GCM ou também para a PM, que ela vai ter esse apoio, né? E a gente tem que mostrar para ela que ela é capaz de se tornar independente, capaz de caminhar com as próprias pernas, ela não precisa depender financeiramente desse homem. É isso que a gente tenta mostrar para elas, né, que é a prevenção. E mudar também a cabeça das crianças, né, que a partir do momento que as crianças têm esse entendimento, tudo muda. Né? Vai demorar um pouco ainda, mas a gente já está dando o primeiro passo, dá o primeiro passo que tudo segue adiante. Aqui eu vim apresentar a nossa missão, que é prestar atendimento à mulher vítima de violência que conduza por um caminho de proteção e superação. E no combate, né? Combater a violência contra a mulher e contribuir para a redução no município de Goiânia, oferecendo proteção e atenção humanizada e integrada entre os diferentes serviços da rede de atendimento. Os nossos valores é acolher e dar assistência, proteger e dar segurança a essa mulher. A nossa equipe ela tem o espírito de permanecer sempre unida e ter a ética profissional e institucional. E nós nos comprometemos e temos essa responsabilidade de sempre pensar no crescimento e no resultado do nosso trabalho. A nossa visão, onde que a gente quer chegar um dia? Ser referência nacional da qualidade do atendimento em proteção à vítima de violência doméstica. E tentar, né, ter o máximo de multiplicadores, não só aqui para Goiânia, mas para todo lugar que for preciso no Brasil, levar de forma clara e objetiva o conhecimento adquirido referente ao combate à violência doméstica e familiar para as mulheres atendidas, e em palestras e cursos, orientar e estimular a adesão de mais multiplicadores no combate à violência doméstica. E aqui tem uma foto da nossa equipe, desses bravos homens e mulheres que todos os dias estão aí doando parte das suas vidas nesse combate à violência doméstica. E é isso, doutor Vitor, agradeço essa oportunidade, agradeço a toda a equipe da GCM Goiânia que está aqui comigo hoje, ao nosso comandante Paranhos, o nosso subcomandante Danilo, ao nosso comandante Aníbal, que está aqui presente também. Agradeço imensamente e essa possibilidade de passar e repassar informação, é isso que vai fazer a diferença aos poucos, mas é muito. Obrigada.
Vou guardar isso, tá? Obrigada. Muito obrigada, comandante Luísa Sol, pela sua excelente exposição nessa manhã. Convido para fazer a apresentação do nosso próximo palestrante desta manhã, a senhora Lucelma Messias, secretária executiva da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Peço licença para retirar a máscara. Bom dia a todos e todas. Sol, eu espero que eu possa te chamar dessa forma, te considero uma amiga. Parabéns pela explanação. Toda a guarda está de parabéns pelo trabalho realizado. Sempre escuto, sempre escuto elogios, e após essa explanação, essa apresentação, isso só reforça mais e mais o trabalho que vocês vêm realizando. Obrigada. O nosso próximo palestrante é o juiz Vitor Umbelino Soares Júnior. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado de Goiás, especialista em Ciência Jurídica, área de concentração, Ciências Criminais pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Direito Processual Constitucional pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Estado de Goiás, pesquisador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. É juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia. É o nosso coordenador em exercício da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ainda é o coordenador do Comitê de Equidade e Diversidade de Gênero do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, aliás, também está realizando um excelente trabalho. Tivemos uma ótima palestra essa semana. É o coordenador executivo do projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola. E, além, é o professor de Direito da Faculdade Católica de Goiás. Com a palavra, Dr. Vitor Umbelino. O som? Isso. Você coloca, por favor. Não, você pode tirar. Pois não. Muito bom dia a todas e todos. Bom dia. Estendo os meus cumprimentos iniciais à nossa querida presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que está nos acompanhando pela plataforma YouTube. E receba os nossos cumprimentos, desembargadora, pelo belíssimo trabalho que a senhora vem realizando à frente desta coordenadoria e coordenando com maestria todas as atividades realizadas por essa equipe fantástica da coordenadoria, que aqui me permito cumprimentar na pessoa da Lucelma e da Daniele, nossa psicóloga, que está aqui presente, representando toda a coordenadoria. Cumprimento também o nosso juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, doutor Gustavo Garcia, nosso amigo, colega, e que nos brinda com a sua presença. Não sou merecedor dos elogios, das palavras iniciais proferidas pelo colega e amigo, mas as recebo com verdadeira responsabilidade,
cônscio dessas funções e dessa responsabilidade que nos foi confiada pela desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. E cumprimentando o doutor Gustavo, permito-me cumprimentar o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nicomedes Borges, e também ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França. Um homem realmente à frente do seu tempo e que vem realizando uma das melhores administrações de todos os tempos junto a este Tribunal de Justiça. Merece todo o nosso respeito, consideração, aplausos pelo seu trabalho, desembargador Carlos França, e por essa oportunidade de realizarmos essa 20ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Um programa de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e que vem realizando os esforços concentrados de audiências para a agilização dos processos relativos à Lei Maria da Penha e também as atividades de caráter multidisciplinar, que são as realizações de palestras, rodas de conversas, conferências, que são realizadas durante essa semana, com o objetivo, como muito bem lembrou o doutor Gustavo Garcia, para conscientização a respeito do problema que ainda aflige a sociedade brasileira e goiana de modo especial, que é o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Cumprimento de modo muito especial todas e todos vocês presentes aqui hoje da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, na pessoa da querida comandante Luísa Sol, que vem coordenando com maestria esse trabalho. Um trabalho realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Ministério Público do Estado de Goiás, a Defensoria Pública do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil e toda a rede de apoio e atendimento às mulheres vítimas de violência. O sistema de justiça hoje não é composto apenas de um órgão, de uma instituição, mas são várias instituições parceiras. E aqui temos uma grande parceria. A desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis sabe do que eu estou falando. Desde a assinatura dessa parceria, desse convênio entre essas instituições, nós temos visualizado esse trabalho fantástico que vocês vêm realizando junto às mulheres vítimas de violência. Cumprimentando a Sol também, cumprimento o nosso comandante Aníbal, chefe de gabinete da Guarda Civil Metropolitana, aqui presente, comandante Aníbal, muito obrigado pela presença, pela participação e por essa parceria. Muito obrigado. Cumprimento ainda a equipe da Escola Judicial do Estado de Goiás, aqui na pessoa do David. Obrigado, David. Cumprimentando você, cumprimento toda a equipe da Escola Judicial que nos proporciona esse momento aqui para a transmissão desse evento. E, claro, a nossa instituição parceira que está nos acompanhando durante essa Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é a Universidade Salgado de Oliveira, Centro Universo Goiânia. Cumprimento todas as acadêmicas e acadêmicos, professoras e professores, na pessoa da nossa gestora do curso de Direito da faculdade, que é a professora Antônia Chaveiro. Hoje também diretora da Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás. Professora Antônia Chaveiro, nosso carinho, admiração, respeito, né, por essa parceria também que a senhora vem realizando aí, salvo engano, desde 2016, 2017, com o Tribunal de Justiça, proporcionando aí essa transmissão aos alunos desses conhecimentos relativos à violência contra a mulher. Bem, sintam-se todas e todas cumprimentados e vamos para alguns apontamentos relativos à rede de enfrentamento da violência contra
às mulheres, que é um dos objetos da nossa participação. Quem aqui já escutou, já teve a oportunidade de escutar a nossa palestra lá na Guarda Civil Metropolitana? Alguns aqui, sim. Então vocês sabem que eu gosto sempre de iniciar essa conversa, esse bate-papo com vocês, falando rapidamente sobre os tratados internacionais, que são tão importantes para a compreensão do sistema de desigualdades e de enfrentamento a essas desigualdades entre homens e mulheres, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E aqui nós sempre citamos a CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa é considerada a Carta Magna antidiscriminação para as mulheres. Veja que ela simboliza o resultado de inúmeros avanços normativos, morais, políticos, num grande esforço global de edificação de uma ordem internacional de respeito à dignidade e aos direitos humanos das mulheres. Veja, essa convenção ela é de 1979. Eu nem tinha nascido ainda, Mara, nem tinha nascido ainda. Alguns estão falando, não é verdade, é assim, não tinha nascido ainda. E ela entrou em vigor em 1981. O Brasil a ratificou em 1984, com reservas. Por que com reservas? Porque o nosso sistema legislativo do Código Civil ainda não permitia que mulheres fossem iguais a homens. Tinham muitas desigualdades ainda no Código Civil. Então o governo brasileiro falou assim, opa, peraí, vamos aderir à convenção, mas não vamos aceitá-la na sua totalidade, porque aqui no Brasil, mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Ainda tinham várias desigualdades no âmbito do casamento, no âmbito dos filhos, até no exercício dos direitos da vida civil, as mulheres precisavam de autorização do pai ou do marido para exercê-las. Mas esse não é o objeto hoje da nossa palestra. Convenção de Belém do Pará, que é o segundo tratado internacional que eu sempre falo sobre ele. Por que esse tratado internacional? Este é de uma fundamental importância, Daniele, para nós. Porque esse tratado foi o primeiro grande tratado internacional que tratou especificamente sobre o tema da violência contra a mulher. A CEDAW, que era a Convenção sobre a Eliminação das Formas de Discriminação contra as Mulheres, não falou sobre violência, falou sobre discriminação, falou sobre igualdade entre homens e mulheres. Já a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção para a prevenção, punição e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, foi o primeiro grande tratado internacional que tratou sobre o problema da violência baseada no gênero. E veja, esse termo, violência baseada no gênero, faz parte da Convenção de Belém do Pará, que ganhou esse nome em razão da assinatura desse tratado na cidade de Belém do Pará, aqui no Brasil. Por vários países que então já faziam parte da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Fechando esse sistema normativo, não podemos falar sobre a questão da violência contra a mulher sem citar o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República, de 1988. Que, apesar de não mencionar expressamente o termo violência contra a mulher, disse que o Estado brasileiro deve sim envidar esforços para coibir a violência no âmbito das relações familiares. A nossa Constituição determina que o Estado brasileiro faça
esse conjunto de esforços para eliminar ou coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então veja, é mandamento de natureza constitucional. Ponto final. Cabe a nós, enquanto representantes das instituições estatais, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tornar esse mandamento constitucional concreto na nossa realidade do dia a dia. Também, de forma bem rápida, falamos sobre o histórico da legislação protetiva da mulher, a Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Demoramos a ter uma legislação de proteção às mulheres em situação de violência doméstica. E isso aconteceu, e essa legislação foi publicada em razão dessa mulher que escreveu esse livro aí, Sobrevivi, Posso Contar. Tive o prazer de conhecer Maria da Penha Maia Fernandes em um congresso de juízas e juízes de direito de violência doméstica contra a mulher, na cidade de Recife, em Pernambuco. E ela realmente, quando ela expressa a sua história, o seu histórico de violência, nós compreendemos como essa mulher buscou, até as últimas consequências, a justiça para o seu caso concreto. Uma farmacêutica, professora da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e que se casou com o economista Marco Antônio Herédia Viveiros, colombiano, naturalizado brasileiro, que até agora esses dias estava aí na mídia, né? Falando que que a reputação dele foi destruída pela Maria da Penha. Mas quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de homicídio. Falo homicídio porque na época não tínhamos a lei ainda do feminicídio, a lei 13.104/2015. E após essa dupla tentativa de homicídio, ela ficou paraplégica em razão de um tiro disparado pelo seu ex-marido, pelo seu ex-companheiro, Marco Antônio Herédia Viveiros, e depois também ele ainda tentou eletrocutá-la numa banheira enquanto ela tomava o seu banho. Maria da Penha foi aos comitês, aos Centros pela Justiça e Direito Internacional, o CEGIL, e ao Comitê Latino-Americano e do Caribe, e levou o seu caso à OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E nós tivemos algumas conclusões da Comissão Interamericana em relação ao caso brasileiro, dizendo que a República Federativa do Brasil violou os direitos e garantias à proteção judicial, porque não deu a resposta em tempo oportuno ao caso Maria da Penha Maia Fernandes. Houve sim uma violação dos dispositivos do Tratado Internacional da Convenção Americana de Direitos Humanos e também da Convenção de Belém do Pará. E assim, nós tivemos um relatório, um grande relatório, condenando a República Federativa do Brasil a determinadas ações no âmbito executivo, legislativo e judiciário, para que nós tivéssemos um conjunto de forças de enfrentamento e prevenção à violência doméstica contra a mulher. E está aí as recomendações da Comissão Interamericana para o Brasil. Dentre elas,
as medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais. E aqui, Luísa Sol, é a primeira grande estratégia que nós vamos trabalhar na rede. É a primeira grande estratégia. Formação e capacitação de todos os atores do sistema de justiça que trabalham no âmbito da violência contra a mulher. Todos, todas. Magistrados, magistradas, promotores e promotoras de justiça, defensores, policiais, guardas civis, etc, etc. Todos aqueles que trabalham nessa área devem ter essa capacitação e sensibilização. Simplificar os procedimentos judiciais, penais, para reduzir o tempo processual e também incluir em seus planos pedagógicos as unidades curriculares destinadas ao ensino da Lei Maria da Penha e da igualdade entre homens e mulheres, da igualdade nas relações de gênero. Olha só, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos já em 2001 determinou isto. Recomendou ao Estado brasileiro. A gente fala recomendação porque o caso brasileiro não foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas a comissão, ela exerce essas atribuições quando ela faz toda essa apuração dos fatos. Então, com esse relatório 54/2001, nós tivemos todas as conclusões de violação aos direitos humanos da Maria da Penha e das mulheres, em geral, no Brasil, e essas recomendações para que o Estado brasileiro, assim, tomasse as devidas providências. Grande mérito da Lei Maria da Penha, qual que foi? Então, em razão dessas recomendações, nós tivemos, então, um esforço concentrado de ONGs, órgãos que já militavam no combate à violência contra a mulher e apresentaram assim um projeto no Congresso Nacional que mais tarde foi aprovado e se tornou a lei, e foi publicada como Lei 11.340/2006 e ganhou esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, Lei Maria da Penha. Grande mérito dessa lei: tirar da invisibilidade as práticas de violência doméstica contra a mulher. Mas como assim tirar da invisibilidade? Sim, porque a nossa sociedade, infelizmente, normalizou os atos de violência contra a mulher. Um processo histórico-cultural de normalização desses atos de violência. E aí vem todos aqueles ditados. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa, etc. Ou seja, todo esse caldo cultural que coloca o problema da violência doméstica escondido no âmbito privado. Não é problema meu, não é problema nosso. Mas a Lei Maria da Penha, ela quebra esse paradigma, ela quebra esse modelo cultural e nos impõe uma realidade completamente diferente, dizendo que esse problema não é só do casal, esse problema não é só de âmbito doméstico familiar, é um problema social, é um problema cultural, é um problema que deve ser enfrentado pela agenda pública. E se faz parte da agenda pública, deve sim ser objeto de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica. E claro, a Lei Maria da Penha no início foi muito questionada, criticada, ela é inconstitucional. Não, mas o Supremo Tribunal Federal foi chamado também a se pronunciar sobre isso. A se pronunciar sobre a questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Trata-se de uma ação afirmativa em razão dos grandes índices de violência doméstica que assolam o nosso país
contra a mulher. Além de políticas públicas, nós precisamos, sim, de ações afirmativas que restabeleçam a igualdade que foi desequilibrada ao longo do tempo. Um regime, um sistema que ainda é permeado pelo machismo e pelo patriarcado, construído ao longo dos séculos. Aqui a professora Mary Del Priore trata muito bem sobre isso, sobre todo esse sistema que foi construído ao longo do tempo na figura central do homem, na figura central masculina. E é uma intervenção baseada no gênero. É uma intervenção baseada no gênero. Por quê? Porque envolve uma intervenção que parte do princípio dessa desigualdade das relações de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. Daí a origem do processo de violência, ou da violência. Papéis culturais impostos à mulher e reforçados pela ideologia da dominação social do homem, trazem uma noção de hierarquia e de poder, de forma que a mulher perde seu lugar de igualdade e ocupa a posição de submissão e é alvo de reações violentas. Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ontem falamos, os acadêmicos e acadêmicas da Universo vão se recordar. Falamos ontem com a doutora Sabrina Rampazzo de Oliveira sobre as múltiplas ações do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Jataí. A doutora Sabrina trouxe uma brilhante exposição para nós. E muitos até questionaram, falaram, nossa, mas existe uma vara especializada que julga apenas processos de violência contra a mulher? Sim. Esse é o mandamento normativo da Lei 11.340. O ideal era que todas as comarcas tivessem um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente, não temos ainda. Temos 4 aqui em Goiânia, temos um em Jataí, falamos sobre ele ontem, um em Rio Verde, do qual fui titular durante 5 anos, um em Anápolis, em Aparecida de Goiânia, e Lusiânia, onde está agora a doutora Ítala, nossa amiga, que também está fazendo um belíssimo trabalho lá, inclusive a comandante aqui, Luísa Sol, estava comentando sobre o trabalho da doutora Ítala lá. Receba os nossos cumprimentos, doutora, pelo brilhante trabalho. Dentre as novidades que essa legislação protetiva das mulheres trouxe e que nós estamos conhecendo, até hoje nós enfrentamos problemas que às vezes surgem dúvidas, são sobre as medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque criamos um sistema, na Lei Maria da Penha, onde não se trabalha mais apenas com o passado, mas se trabalha com o futuro. O futuro. E aqui entra a questão das estratégias de novo. Porque quando você trabalha só com o processo penal, só com o fato que aconteceu, né? O professor Byron, nosso desembargador do Tribunal de Justiça, que durante muitos anos, agora desembargador aposentado, foi nosso professor e falava isso. O processo penal é a reconstrução histórica dos fatos. Trabalhamos só com o passado. E naquela época era isso mesmo. Agora, nós trabalhamos, além de trabalhar com o passado, nós trabalhamos também com o futuro. De que forma, doutor? Com as medidas protetivas de urgência. São com essas medidas protetivas de urgência, que muitas vezes salvam vidas, né? Muitas vezes salvam vidas, que nós podemos realizar algumas estratégias de prevenção a novos atos de violência. A novos atos de violência. Quem fala muito sobre isso, e eu faço questão aqui de citar, está aqui nos slides citado também, é o professor do Distrito Federal, Tiago André Pierobon de Ávila.
O professor Tiago Pierobon, ele diz que é por meio dessas medidas protetivas que podemos estabelecer algumas estratégias de prevenção e proteção a essa mulher vítima de violência doméstica. Mas como podemos fazer que essas ações tomadas por meio das medidas protetivas sejam realmente eficazes? Veja aí, eu trouxe aqui para vocês, pessoal aí da Universo, é um sistema protetivo, sistema de proteção. Muitas vezes nós vamos nos deparar com problemas processuais, os estudantes aqui, em relação à Lei Maria às medidas protetivas. São medidas cautelares? São medidas de natureza civil? São medidas de natureza penal? São medidas de caráter processual? Quantas dúvidas, quantas perguntas. A professora Alice Bianchini gosta de falar sobre essas dúvidas no livro dela. Ela foi a palestrante aqui em uma das semanas da Justiça pela Paz em Casa, salvo engano, de agosto do ano passado, né? Ela tem um livro onde ela traz as questões mais controversas da Lei Maria da Penha, e aí ela traz sobre a natureza dessa medida. Mas isso aqui não é importante para nós hoje, a natureza em si. Isso aí nós vamos discutir depois. O importante para nós é que essas medidas protetivas se tornem efetivas no caso concreto. Que elas realmente sejam esse sistema de proteção previsto pela Lei 11.340/2006. E aqui nós trazemos a rede de enfrentamento, que vai trabalhar também com essas medidas protetivas de urgência. A rede de enfrentamento, ou o conceito de rede de enfrentamento de violência contra as mulheres, diz respeito à atuação articulada, às ações articuladas entre as instituições governamentais, não governamentais e sociedade civil em geral, comunidade, visando ao desenvolvimento de estratégias que garantam a efetivação de políticas públicas, de principalmente empoderamento e construção da autonomia das mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores e especialmente a assistência qualificada às mulheres em situação de violência. Veja quantas responsabilidades essa rede de enfrentamento possui. Essa rede de enfrentamento não é formada somente por instituição A ou B, mas são todas as instituições governamentais, não governamentais, que trabalham na elaboração e na execução das políticas públicas de enfrentamento e prevenção à violência doméstica contra a mulher. E veja, está estruturada em 4 eixos. Em 4 eixos. Combate à violência, prevenção, assistência às mulheres em vítimas de violência e garantias de direitos, ou garantia de direitos. São ações governamentais e não governamentais, serviços, programas voltados, então, para a responsabilização dos agressores, para a fiscalização e execução das políticas voltadas para as mulheres, enfim, todos os serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres em situação de violência e que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Veja, a rede de enfrentamento, ela abarca tudo isso. Todos esses agentes governamentais e não governamentais, formuladores, fiscalizadores e executores de políticas voltadas para as mulheres, conselhos dos direitos das mulheres, e além dos serviços e programas que atuam no acolhimento a essa mulher. Então veja, a rede de atendimento faz parte da rede de enfrentamento. Porque a rede de atendimento, ela é composta pelos serviços que fazem o atendimento dessa mulher em situação de violência. E aí nós temos o sistema de justiça, nós temos o sistema de saúde, que também acolhe essa mulher. Nós temos os serviços de assistência social.
enfim, os serviços de segurança pública, toda essa rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica faz parte também da rede de enfrentamento. E aqui trazemos as estratégias que podem ser utilizadas na questão da prevenção à violência doméstica contra a mulher, no que diz respeito a novos atos de violência. Então, nós vamos utilizar muitas dessas estratégias no âmbito das medidas protetivas de urgência, que vão trabalhar com o futuro. Veja, olha, o professor Tiago Pierobon de Ávila, ele traz essas estratégias. Veja aqui só, coloquei a fonte aqui. Não estou criando, não estou inventando isso, não. Trouxe aqui do professor. Veja, ele estabelece que uma das estratégias que podem ser utilizadas é essa aqui, a nova lógica de intervenção policial. Nova lógica de intervenção policial. O trabalho de proteção contra atos futuros não é apenas da polícia militar, mas também é igualmente da polícia civil. Pois não é possível dissociar a intervenção investigativa da intervenção protetiva. Aqui no Brasil nós temos muito essa divisão entre as polícias, né? É polícia civil, é polícia militar, etc. Mas essas forças policiais podem e devem trabalhar juntas no âmbito da violência doméstica contra a mulher, para que nós possamos mudar a lógica de intervenção policial, que não deve ser apenas a investigativa, mas também a preventiva, desde o atendimento dessa mulher no momento em que ela chega à delegacia especializada no atendimento à mulher. Desde esse momento, lá na ponta. Porque se ela não for bem atendida, se ela não tiver aquela confiança no sistema policial ali na ponta, ela automaticamente transfere todo o descrédito que ela sente ali naquele momento para todo o sistema de justiça. E aí acabou. Nós não teremos mais a colaboração dessa vítima sequer para a responsabilização do agressor. Gente, isso é muito sério. Esse é o momento principal aqui que nós devemos parar, sentar e conversar sobre isso. Se essa mulher, vítima de violência doméstica, ela não confia no sistema de justiça, não adianta. A ação penal está fadada ao fracasso. Ah, mas a ação penal é indisponível. A promotora de justiça vai ter que promover a ação penal de qualquer jeito. O delegado vai ter que levar o inquérito até o final. O juiz vai ter que fazer a audiência de instrução e julgamento, vai ter que sentenciar. Tudo bem, nós vamos fazer tudo isso. Mas se ela não colaborar, se ela não sentir a confiança nesse sistema de justiça, pode ter certeza que essa ação penal está fadada ao fracasso. Ou seja, não chegaremos às provas, não chegaremos aos elementos de conhecimento desse processo e não teremos condição de fazer justiça no caso concreto dela. Isso é para nós refletirmos desde o início, desde o momento em que ela chega lá na delegacia para expor o seu caso. Bem, outra estratégia, atuação multidisciplinar do sistema de justiça com outras instituições. O que significa isso? Diálogo interinstitucional, diálogo entre as instituições. Precisamos dialogar, precisamos conversar mais sobre os problemas relativos à violência contra a mulher. A rede só funciona mediante diálogo. Um diálogo feito de igual para igual. Na rede não tem ninguém maior que o outro. Às vezes, as dificuldades, as vaidades de determinados setores, agentes, instituições, aqui não tem lugar para isso. Quem trabalha com a rede sabe disso. Um depende do trabalho do outro. Se o trabalho de vocês não funciona, o nosso também não. Se o nosso não funciona, o do Ministério Público também não. Essa rede de atendimento e acolhimento à vítima de violência só funciona mediante esse trabalho conjunto, articulado. E muitas vezes, comandante, nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados, muitas vezes, para julgar o processo, para conhecer sobre as provas, a teoria, as teorias jurídicas.
implementação dos programas específicos no âmbito das forças policiais. Qual que é esse aqui? Olha aí, ó. Patrulha. Obrigado, Mara. Patrulha Mulher Mais Segura, Patrulha Maria da Penha, visitas, monitoramento do cumprimento das medidas protetivas de urgência, enfim, nós temos várias atuações dessas forças policiais. Uma estratégia, já caminhando para o final, que não podemos nos esquecer, é a avaliação de risco, gente, ou as avaliações de risco. Temos um formulário nacional de avaliação de risco, editado por meio de resolução conjunta, número 5, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. E esse formulário nacional de avaliação de risco, ele tem que ser utilizado em todos os atendimentos da mulher vítima de violência. Não é possível nós realizarmos um atendimento sem esse formulário. No momento em que nós nos conscientizarmos da utilização desse formulário nacional de avaliação de risco, que agora já foi instituído por lei, é obrigatório, nós teremos condições e elementos de avaliação, inclusive para a concessão das medidas protetivas de urgência, inclusive para a decretação de uma prisão de um cidadão que possui arma de fogo, que possui já histórico de violência. Enfim, quem é que sabe mais a respeito dos atos de violência ou da possibilidade deles acontecerem? É a vítima. Respondeu na hora. É a vítima. É a vítima que sabe. Então é ela que vai preencher o formulário nacional de avaliação de risco. Medida de monitoração eletrônica, não pode ser esquecida também, é outra estratégia importantíssima no âmbito das instituições de segurança pública para fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. E aqui nós temos que agradecer muito também a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, a Central de Monitoramento Eletrônico, a CAP, enfim, todas as instituições que estão colaborando com, inclusive, a monitoração eletrônica dos casos relacionados à violência contra a mulher, onde a vítima recebe o botão antipânico e o acusado, o autuado, o suposto autor de violência, vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. Enfim, e por último, as políticas públicas de incentivo ou reinserção das mulheres economicamente dependentes ao mercado de trabalho. Importante também nós pensarmos como estratégia de prevenção a novos atos de violência a questão das mulheres mais vulneráveis economicamente. Programas que nós já temos aqui no estado de Goiás. Empresa Amiga da Mulher, já foi instituída pela Lei 20.854/2020 do estado de Goiás. Enfim, caráter machista da nossa sociedade, falamos, precisamos trabalhar com isso, precisamos falar muito sobre essas questões da desigualdade, que ainda é a origem desse sistema de violência. Precisamos conhecer para trabalhar com estratégias, para trabalhar mediante estratégias. E claro, a estratégia de mudança começa por nós mesmos. Mudança de comportamento, mudança de linguagem, mudança de paradigma nas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Bem, estourei aqui um pouquinho o meu tempo, Mara, mas são reflexões que nós precisamos fazer, em especial nessas oportunidades que nós temos durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Esse diálogo institucional, como eu disse, é uma das principais estratégias que nós devemos trabalhar no contexto da prevenção a novos atos de violência contra a mulher. Muitos e muitas poderiam dizer, isso é uma utopia, vocês não vão chegar a lugar algum. Eu digo que não. Eu digo que a perspectiva que nós temos
é de que, além desse combate diuturno à violência contra a mulher, nós vamos virar esse jogo. Nós vamos reduzir cada vez mais os índices de violência contra a mulher. A punição do agressor é importante? A punição do agressor é importante. Mas isso nós trabalhamos todos os dias. Os grupos reflexivos são importantes? Muito. Para a conscientização, sim, desses autores de violência contra a mulher. Mas o trabalho da prevenção e das estratégias de prevenção é de fundamental importância, para que nós possamos buscar a redução desses índices de violência contra a mulher. Como disse a comandante Sol, às vezes a impressão é de que a violência está aumentando, mas também nós temos o fenômeno da conscientização. E são esses trabalhos realizados por vocês e por todo o sistema de justiça que realmente podem fazer a diferença para essa mulher vítima de violência doméstica e familiar. Agradeço a atenção de todas e todos que vieram aqui hoje prestigiar esse evento. Agradeço ao Centro Universo Goiânia, à Universidade Salgado de Oliveira, todas e todos que nos acompanharam, e muito obrigado. Muito obrigada, doutor Vitor. Abrilhantando o encerramento da Semana pela Paz em Casa, da 20ª. Com licença. Eu gostaria de saber se nós teremos perguntas do público. Temos o microfone ali abaixo com a Daniele. É Daniela mesmo, eu sempre misturo. Tem Daniela e Daniela, é muito difícil. Se alguém quiser fazer pergunta para os nossos palestrantes, o microfone está aqui do lado. Se não, a gente está tentando olhar aqui também no YouTube, perguntas. Quem quiser levantar a mão, se não quiser também, não fiquem acanhados. Estou achando que chegou sexta-feira, doutor Vitor, o pessoal está um pouco cansado. Então, eu queria pedir à comandante Sol para fazer uma mensagem para a gente, né, doutor Vitor, nesse final de evento, a semana inteira corrida. Queria pedir para a senhora deixar aquela mensagem. Pode ser do sofá, com o microfone ou aqui. A mensagem que eu deixo hoje é que eu estou muito feliz com a adesão de todos os GCMs que vieram aqui acompanhar essa causa tão nobre. E eu quero que vocês entendam que, aos poucos, que nós vamos vencendo a violência doméstica. E não pense que o pouco que você faz, ou muito que você faz, não é pouco, não é muito. Cada passo, cada tijolinho por tijolinho. Eu espero que toda a nossa corporação se sinta capaz de realizar esse atendimento à violência doméstica. Eu acredito que a nossa GCM é capacitada para isso, todos os nossos agentes são muito empenhados, todos os nossos chefes, gestores e comandantes estão voltados para isso. Então, eu desejo muito que toda a nossa corporação seja uma referência nacional no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, porque nós temos essa capacidade. E a todos os alunos, estudantes que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, abracem também essa causa, não deixem de estudar, de levar essa mensagem. Quanto mais conhecimento nós tivermos, menor vai ser a violência, porque quando a gente tem consciência dos nossos atos, consciência do que está acontecendo com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com o nosso parente, a gente pode avançar e romper esse ciclo de violência. E agradeço ao senhor, doutor Vitor, por essa oportunidade, parabenizá-lo pela sua brilhante explanação. E é isso, gente. Agradeço a todos vocês, um bom final de semana e que Deus abençoe. Comandante, quebrando o protocolo um segundo aqui, apareceu uma pergunta, né, doutor Vitor? Só um minutinho. A Maria José Faria pergunta: qual a parceria da Guarda Municipal com o CREAS e CAPS?
nós estamos tentando estender essas parcerias, porque a nossa patrulha ela ainda não está reconhecida em toda a capital. Então, assim, quem tiver interesse, que nós possamos ir lá, fazer uma palestra para essas mulheres, para essas pessoas que são atendidas, é só entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana, entrar em contato com nossa patrulha. Nós temos o Instagram, Mulher Mais Segura, lá tem os meios de contato conosco. Estamos abertos a ir fazer palestras para elas, né, porque é necessário levar essa conscientização. Obrigada. Doutor Gustavo, também gostaria de pedir para o senhor dar a palavra nesse momento. Obrigado, Mara. Apenas para agradecer a oportunidade de participar deste encerramento, agradecer a oportunidade de poder assistir essa palestra tão bem feita, tão cuidadosa, do Dr. Vitor Umbelino, e não podia ser diferente, conhecendo-o como o conhecemos, e dizer da nossa alegria de estar presente aqui, de testemunhar o encerramento bem-sucedido desta Semana pela Paz em Casa. Desejar a todos um excelente dia. Obrigado. Muito obrigada, doutor Gustavo. Passar a palavra nesse momento ao nosso coordenador da Coordenadoria Estadual da Mulher, doutor Vitor Umbelino, para fazer as considerações finais. Bem, agradecer aqui de forma toda especial a presença de todas e todos vocês, da Guarda Civil Metropolitana, pessoa da comandante Luísa Sol. Agradecer a nossa presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que está nos acompanhando. Agradecer essa oportunidade. Estender meus cumprimentos mais uma vez ao juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Gustavo Garcia, pela presença, pelo companheirismo, pelo apoio da Corregedoria Geral da Justiça a todos os projetos realizados pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E agradecer em especial aos acadêmicos e acadêmicas, né, das faculdades da Universidade Salgado de Oliveira, Centro Universo Goiânia, professora Antônia Chaveiro, mais uma vez, obrigado por essa parceria, e a todas e todos os integrantes da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, toda essa equipe que foi responsável, Mara, pela organização dessa 20ª edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Vitor. Bom, agradecemos a participação de todas e todos. Que Deus nos abençoe, dê muita saúde e até a 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, no mês de agosto. Um grande abraço. Até mais.